Oi, irmãos. Essa semana, continuando com o livro de Filipenses, nós vamos falar sobre o senhorio de Cristo sobre a vida e sobre a morte. Como a confiança em Cristo nos livra dos nossos medos. Tomando como base esse texto de Filipenses, Paulo traz um momento onde ele poderia morrer e estar com Cristo, ou ele poderia permanecer vivo e continuar vivendo para Cristo, porque é isso que acontecia na vida dele. Quando ele diz ali, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, ele está querendo dizer o quê? A vida dele era totalmente conquistada, era totalmente dedicada ao Senhor, era uma vida consagrada. Ele não buscava os próprios interesses, não buscava satisfazer suas próprias vontades, e ele deixa claro, quando ele diz que morrer é lucro, qual que era a vontade dele. Era lucro para ele morrer e estar com Cristo, porque esse é o maior objetivo da vida de um discípulo. Mas aí eu pergunto, e nós, né, Rafael? Será que nós podemos dizer a mesma coisa? Podemos dizer que viver é Cristo, morrer é lucro? Existe algo que talvez nos impeça de querer estar com Cristo? Existe algo que talvez queira nos prender aqui embaixo? Então, Márcio, essa não é uma resposta muito simples, né? E nós precisamos da ajuda do nosso querido e amado Espírito Santo para poder responder. É necessário fazer uma análise da própria vida e, ao fazer essa análise, o Espírito Santo vai nos mostrar em quais áreas ainda nós precisamos que este senhorio de Cristo se estabeleça. Porque uma vez estabelecido esse senhorio, isso nos dá confiança, e confiança diante de qualquer adversidade. Assim como Paulo, diante de um adversário tão grande, que é a morte, ele conseguiu se lançar em confiança à soberania de Cristo, quer sobre a vida dele, quer sobre a morte dele, e tanto ele diz assim, que está pronto para glorificar Cristo no seu próprio corpo. Então nós, assim como Paulo, temos que buscar estar prontos para glorificar a Cristo no nosso próprio corpo, quer vivermos, quer morrermos. Lembrando de um cântico, né, de que Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, e que Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Então, esse viver que agora vivemos neste corpo, vivemos por fé e vivemos para Cristo, e com o auxílio do Espírito Santo. Porque aqui o Paulo, ele afirma aos filipenses, a permanência dele entre os irmãos era para favorecer o progresso da fé dos irmãos. E para que ele mesmo, o próprio Paulo, pudesse fazer alguma obra frutífera entre os irmãos. Ou seja, cooperando com a edificação da igreja, cooperando com esta grande obra do nosso Senhor na vida de cada um de nós, como o corpo de Cristo na terra. No início do nosso card ele está falando sobre a questão dos medos, né? Medos. Como é possível não ter medo da morte, né? Se nós vamos pensar sobre aonde o medo aparece, normalmente o medo aparece em coisas que estão por vir. Nós não temos medo de coisas que já aconteceram, mas das consequências até de coisas que já aconteceram, né? E essa confiança no Senhor, essa confiança na soberania de Cristo, nos livra disso. Se nós confiamos que o sacrifício de Cristo foi suficiente para pagar pelos nossos pecados, nós não temos medo de chegar confiadamente na presença de Deus, porque existe um sangue que nos limpa de todo o pecado. Então a morte, que para as pessoas que não conhecem a Deus é uma coisa perigosa, né? Ou aqueles que vivem deliberadamente no pecado, esses, conforme diz Hebreus 10, devem temer a morte, porque existe um juízo de Deus vindo contra essas pessoas, né? Para consumir os adversários. Conosco não é assim, se nós vivemos como Paulo vivia. Viver é Cristo, porque é viver para Cristo. Né? É Ele vivendo em nós e dando esse fruto, e um fruto que permanece. Né? Porque nós somos como ramos ligados a Cristo na videira, produzindo esse fruto. Também, uma análise que podemos fazer é esse crescimento em fé e confiança. Podemos citar um exemplo, né? Quando os discípulos estavam no barco junto com Jesus em meio a uma tempestade. O que os discípulos precisavam fazer naquela hora, né? Era ter fé, né? E eles temeram a própria morte e acordaram Jesus. Nós vemos com isso o que Jesus fala no final desse episódio. Ele diz aos discípulos, homens de pequena fé. E então, com o crescimento em fé, nesta confiança em Deus, esses medos vão diminuindo e a nossa fé vai aumentando. Essa confiança que temos nele, de que diante de qualquer situação, o Senhor
tem socorro para nós, o Senhor tem provisão para nós, o Senhor está reinando soberano sobre o trono, e Ele de lá, Ele pode resolver qualquer circunstância das nossas vidas, né? Então nós não precisamos mais temer, mas lançar sobre Ele todos os nossos medos, porque Ele é o vitorioso e Ele nos inclui na vitória que Ele conquistou, né? Jesus já venceu todo e qualquer medo. Não precisamos mais temer a morte, não precisamos mais temer o mundo, não precisamos mais temer Satanás. Cristo está em nós. Não há mais o que temermos, e sim viver para Cristo. Amém, amém. Então, irmãos, durante essa semana, compartilhem uns com os outros o que significa para vocês viver para Cristo e como essa verdade tem livrado vocês dos medos, das inseguranças, dos receios. Em nome de Jesus, abençoamos cada um. Em nome de Jesus.